Importância do acompanhamento psicológico no diagnóstico da esclerose múltipla. Esse é o nosso tema de hoje. Olá, boa tarde. A gente está começando mais um programa. Hoje a gente vai falar sobre esclerose múltipla. Por que eu escolhi esse tema? Porque há pouco, no mês de agosto, foi o mês da esclerose múltipla. Ele estava taxado com a cor laranja. Então vocês devem ter visto muito por aí o pessoal divulgando esse tema com a cor laranja. Mas o que é a esclerose múltipla? Bom, ela é uma doença neurológica que atinge o sistema nervoso central. O que é isso? O que significa isso? Significa que ela atinge os nervos, os neurônios, toda a rede, toda a nossa cadeia de sensações. São os neurônios que são responsáveis e as células nervosas a nos dar movimento, a nos dar o pensamento, né? Então, e como é que a gente detecta quais os sintomas dessa doença chamada esclerose múltipla? Os sintomas são os mais variados. Eles começam geralmente com febre, dor de garganta, a língua branca, indisposição, um pouco de tontura, vertigem, desequilíbrio, né? Pode também trazer alguns sinais de rigidez no corpo, um pouco de sinais de rigidez na fala, então, na própria face. Esses são os principais sintomas, né? E como é que tu detecta isso? Quando isso aparece? Geralmente, começa a dar os primeiros sinais. Há estudos que divulgam que esses sinais seriam entre as idades de 25 e até 40, 45 anos. Bom, mas e como é que é o funcionamento dela, né? Não existem muitos estudos, mas não existem muitos conclusivos ainda, né? Ainda falta muito estudo para se chegar a uma conclusão mais ampla da esclerose, a múltipla. Mas o certo seria que você teria que desencadear episódios, no máximo, a cada 4, 6 meses, né? Então, se você teve um episódio, vamos supor, aos 30 anos, e logo perto dos 31 você chegou a ter um outro episódio, bom, isso pode ser, esses episódios com as mesmas características, isso pode sim partir de um pressuposto que possa ser diagnosticado sim com esclerose múltipla. A gente não pode chegar e dizer, olha, é esclerose, né? Porque tem que fazer muito estudo em cima desse tema, em cima desse assunto, e é um médico, é uma junta médica que, na verdade, vai ter que fazer essa avaliação. O que acontece muito, que eu acho importante também que a gente deixe claro, esses episódios, eles têm um tempo de duração entre 4 a 6 semanas, geralmente um mês. Tá? O que pode trazer? Uma exacerbação de humor ou não, né? Como eu disse, pode desencadear aqueles sintomas, né? Alguma febre que dure um tempo relativamente maior, dor de cabeça, né? Enxaqueca. Né? Bom, mas se você teve um episódio, isso é importante, acho importantíssimo a gente deixar isso claro. Vamos supor que você teve um episódio entre os 25 e 35 ou 40 anos. Passou uns 20 anos, já se passaram uns 20 anos. E aí você vai ter esse episódio aos 55 anos. Bom, aí provavelmente há que se procurar alguma outra solução que não seja mais a esclerose. Porque nesse caso, essa hipótese deveria já ser imediatamente descartada. Porque existem outras doenças, ou digamos assim, outras situações, né, para a gente não chamar de doença, que poderiam causar esses sintomas também.
como um estresse muito elevado, né? Alguma situação pós-traumática. Isso causa também esse tipo de situação que você pode estar exposto, né? Uma situação traumática, todo mundo está exposto. Pode ser uma coisa muito grave e que te faça desenvolver aquele quadro muito similar ao de esclerose múltipla. Claro que eu não estou falando aqui, quando eu falo de alguma coisa similar, eu não estou falando da sensação de vertigem, tipo assim, de tu caminhar e ter alguma tontura no andar, de ter um despaçamento no teu compasso, né, no caminhar. Eu não estou falando isso. Isso seria, sim, já um sintoma bem característico, né? Mas, assim, aqueles sintomas de febre, dor de garganta, enxaqueca, ou você desencadeou esse episódio durante um mês e você ficou mal com esses sintomas e enfim, apresentou mais características daquelas que a gente falou, que não seja algo que te deixe desnorteado ou com aquela sensação de não ter uma diretriz certa no andar, né? Como se você estivesse tonto no caminhar. Se não foi isso, esse quadro deve ser descartado, sim. Tanto pelo espaçamento, que eu acho importante a gente repetir, por exemplo, aos 20 anos, 25 anos, você teve um episódio que você achou que foi. Ele durou 4 semanas, ok. Durou 6 semanas, ok. A gente teria já um fator que seria bem propenso a poder ser a esclerose múltipla. Mas se você tem um espaçamento maior, de 4 a 6 meses, né, que você não desencadeou mais esse episódio, tem que ser feito toda uma avaliação novamente. E muito provavelmente não seja essa esclerose. Mesma coisa se você está, por exemplo, nos 55 anos, 60 anos, aconteceu um episódio assim, que durou umas 4 a 6 semanas. Aí, passou 4, 6 meses, não teve mais nada, bom, automaticamente essa nomenclatura já não mais te pertence. Você não seria o eleito para ter esclerose múltipla, porque ela tem que preencher certos requisitos. E os requisitos são, sim, a temporalidade. Por que eu digo isso? Você não pode desenvolver um episódio hoje e daqui a 2 anos ter um episódio de novo e a gente dizer, olha, é esclerose múltipla. Então isso a gente tem que estar muito atento, porque tem outros sintomas muito, muito próximos, tem outras situações psicológicas muito próximas a esses sintomas da esclerose múltipla que podem também se manifestar muito... caminham juntos, eles são muito parecidos. Como eu disse, o estresse, enfim, tem uma gama de situações com esses sintomas que também poderia ser além da esclerose. Enfim, acho importante também salientar a questão do tratamento. O tratamento para a esclerose, o ideal, né, segundo os médicos, porque sim, teria que ter algum neurologista acompanhando, você tem que ter posse de exames, né? Não é achômetros, não são achômetros. Você tem que ter o ideal, que é o que dizem, né? É você tomar medicações e ter um acompanhamento psicológico. Mas como se dá esse acompanhamento? Eu acho muito importante, até num outro momento eu vou querer abordar sobre isso, qual o papel da psicologia em várias situações mentais. Porque a psicologia já há muito tempo deixou de ser algo que só cuida de transtornos. E ela agora, ultimamente, ela está muito focada na qualidade de vida. Então, as pessoas com alguns sinais que se sentem desconfortáveis, elas vão procurar alguém para auxiliá-las nos seus encaminhamentos, né, nos desdobramentos da vida, nas escolhas. Não necessariamente tinha que ser alguma coisa relacionada a uma doença mental, né? Bom, e por que eu falo isso? Porque essa escolha de ter ou não um psicólogo, essa escolha da pessoa se tratar ou não, é dela, é unicamente dela. A escolha de fazer exames, a escolha de estar preparada naquele momento para poder enfrentar essa situação. Pode ser que ela diga sim, pode ser que ela diga não. Eu mesma já tive situações que algumas pessoas chegaram para mim e acharam que
pais, enfim, tios, médicos, olha, tem que fazer o tratamento com a pessoa. E a pessoa chega e verbaliza, não estou nesse momento, eu não quero, eu não tenho essa necessidade. Muito pouco produtivo seria se eu insistisse, porque isso parte de uma consciência da pessoa. Ela foi comunicada, ela está sabendo, agora é com ela, parte dela, ela querer fazer, ir à frente ou não. E parte do profissional, um profissional sério, fazer respeitar. E eu digo, posso falar claramente da minha área, que é a área da psicologia, como acredito que isso deva partir também da área médica. Você não pode se sobrepor à vontade, aquele momento da pessoa. É dela. Nós estamos em momentos completamente distintos. Eu, do meu colega, do meu amigo. São situações completamente diferenciadas. Se eu começar um tratamento forçado com uma pessoa, ele não vai trazer produtividade, porque ela não está engajada. Então, o profissional pode, eu posso, claro, chegar e dizer, olha, o ideal seria você fazer esse tratamento, porque a gente notou tais características. E eu posso receber a seguinte resposta, eu não quero desse paciente. Eu não estou preparado, não quero agora, é meu momento de vida, eu quero aprofundar mais, eu quero pensar mais, eu quero amadurecer mais essa ideia. Ok, né? O que resta a mim? Deixar a porta aberta para quando ele se achar capaz, eu digo inteiro, né? Para poder seguir adiante e dar esse passo, ele ter essa situação, ele se sentir seguro comigo como profissional. Então, essa é uma dica que eu acho importante nesse quadro da esclerose. Acho também importante a situação da qualidade de vida. Acho também importante, mesmo que você não queira fazer um tratamento, acho importante essa situação da qualidade de vida. Acho importante também a situação de você ter uma rotina saudável, tanto na alimentação como em exercícios, que vão te estimular a, talvez, enquanto você pensa, ir superando esse quadro. Acho importante que eu salientei isso. Essas questões são importantes da esclerose. Achei importantíssimo também que a gente pudesse ter esse espaço, que é um espaço pequeno, que eu sempre falo, e de poder trazer aqui sempre assuntos que fiquem mais claros, né, para as pessoas. Acho importante também salientar agora ao fim que dizem que a esclerose é muito importante a luz. Por isso que às vezes tu chega no hall, tem luzes e luzes de todo jeito, mas tu não tem diagnóstico, né? Eu, por exemplo, até me cito como exemplo, eu poderia fazer esse exame, a gente pode fazer esse exame para descartar alguma coisa, mas você tem que ter o exame. Eu, por exemplo, nunca fiz esse exame, nunca achei necessário, mas, né, como está tão divulgado, o que custa a gente fazer, né, agendar em algum momento, se achar isso pertinente. Então, eu volto a dizer que essa questão do direito da pessoa querer e ter aquele momento que ela possa decidir para ela, essa é a nossa missão como psicólogos, tá? Como médicos, psicólogos, profissionais da área da saúde, das mais diversas, inclusive relacionados a governos, autarquias. O respeito à pessoa, aquela individualidade, tem que ser total e exercido. É um direito, está na Constituição, é democrático. Então, fica aqui o meu desejo que você tenha aproveitado bem esse programa, como eu tentei clarear ao máximo essa situação, e que você tenha uma boa semana e a gente se encontra semana que vem. Até lá!